Olá, queridos, boa noite. Que bom podermos estar juntos, que bom podermos cultuar o Senhor. Tivemos um tempo, vivenciamos com a Dayana e com o Gustavo o nascimento das meninas. Deus perguntou assim para a Dayana e para o Gustavo: vocês querem com emoção ou sem emoção? Aí eles falaram assim: papai, com emoção. Então, assim, a Abigail e a Estela são lindas e incrível, gente. Eu falei para a Dayana, falei, caraca, eu estava muito pesada, né? As duas pesam. A Dayana estava carregando 6 quilos, já imaginou? 6 quilos. Então, assim, foi um tempo bom. Eu perdi, né, a passagem das meninas, porque eu fui ao carro pegar o meu carregador de celular, e aí, quando as meninas saíram do centro cirúrgico, adivinha só quem viu? Só a Ana Maria viu, filmou, tirou foto, mas elas são uma belezuras, né? E elas são brancas, entendeu? São brancas as meninas, né? E aí, mas é um momento precioso, né? Nós estamos agora com a igreja, com casais inaugurando a família, né? Então, agora tem Dayana Tuntes e Gustavo Tuntes com a Cecília por chegar. É menina, né? A Cecília, daqui a pouco chega a Rebeca, para poder fazer par com a Gigi. Então, que Deus possa dar graças para esse momento de ajuste na vida de todos esses casais, na vida do pastor Rodolfo e da pastora Paloma, e na vida do Gustavo e da Dayana, né? Porque são 2 meninas. Então, os ajustes vão ser bem interessantes neste momento, mas vão ser agradáveis. E eu sou avô dessas meninas. Que alegria, né, gente? Que alegria, que alegria. Abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. O tema, dentro desta campanha que nós estamos vivenciando, o próximo passo, o tema que eu vou abordar hoje, em cima desta passagem, é prossigo para o alvo. Fala assim comigo, prossigo para o alvo. Agora, a minha grande pergunta é se você sabe para que alvo que você está prosseguindo. Essa é a minha grande pergunta. Porque quando nós pensamos num próximo passo, nós precisamos saber para onde eu estou indo. Para onde eu estou indo? O que é que eu quero conquistar? O que é que eu quero alcançar? Interessante, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê que isso era muito claro para ele. O que ele queria alcançar? Aonde ele queria chegar? Então, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, diz aí: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos rogar a Ti, Espírito Santo, que o Senhor traga a iluminação sobre essas verdades. É o Senhor mesmo que inspirou esta palavra e é o Senhor mesmo que pode iluminá-las, que pode dar a nós entendimento, que pode dar a nós revelação dessas verdades. E nós rogamos
que assim o Senhor esteja se manifestando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja levando todo o nosso pensamento cativo à tua obediência. Queremos que a nossa atenção esteja em Ti. Queremos que o nosso coração esteja agora quieto diante do Senhor, para recebermos de Ti, para ouvirmos de Ti, ó Pai, e que essas verdades se tornem numa prática diária em nossas vidas. Rogamos assim, pela ação do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Quando você olha para esse texto e para a afirmação que eu fiz em cima dele, prossigo para o alvo. A primeira coisa que você precisa ter na mente e ter no coração é que você precisa ser intencional na conquista da perfeição. É interessante que alguns de nós costumamos dizer, mas eu não sou perfeito. Ok, mas qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Que nós nos tornemos perfeitos em Cristo. Então a ideia é que a cada dia eu me pareça mais com Jesus. Que a cada dia as pessoas possam olhar para mim e me ver, e olhar para você e nos ver mais parecidos com Jesus. Pensa nisso. Quero que você reflita em que aspectos da sua vida, em que áreas da sua vida você precisa se conformar, tomar a forma de Jesus. Pensa rápido. Talvez seja na sua maneira de falar. Quando o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas que a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal, que as nossas palavras devem sempre produzir edificação na vida das pessoas. Aí você precisa pensar. É interessante que às vezes nós temos um problema sério. Às vezes as nossas palavras edificam os de fora, mas não edificam os de dentro. Então pensa como é que tem sido a sua vida, no particular, dentro da sua família, no meio dos seus amigos. Talvez seja um outro aspecto da sua vida que precisa tomar a forma de Jesus. É interessante que eu fiz uma trilha ontem no Rio, do Parque Lagem até o Corcovado. São 4 horas de trilha, né? 2 para ir e 2 para voltar. E num terreno, em alguns momentos, muito acidentado, muito íngreme, difícil de subir, difícil de descer em alguns aspectos. E quando nós chegamos lá, porque nós nos confundimos e achamos que o portão do Parque Lagem, que dava acesso à trilha, abria 8 horas, porque em alguns momentos na internet você encontrava lá 8 horas. E nós chegamos lá, 7 alguma coisa, perto das 8, porque queríamos ser os primeiros a começar a trilha. E aí descobrimos que começava só às 9. Aí chegou nós 4, pastora Cláudia Lisa, eu, Rodrigo e Evangelista, e tinha um casal que chegou logo depois. Aí nós arrumamos, na linguagem da moça que estava conosco, arrumamos um barraco. Mas nós não arrumamos um barraco, nós mostramos para a cara, falamos, não querido, mas aqui está lá, 8 horas da manhã, não sei o que lá. E aí ele foi buscar lá as instruções, lá, as diretrizes do Parque Lagem, aí nós fomos ler, estava lá, 8 horas. Mas ele falou, sinto muito, é só às 9, não sei o que lá. Aí fomos tomar café, e quando nós voltamos, né, já era 9 horas, e tinha uma fila enorme, mas nós fomos os primeiros a entrar, porque este casal ficou guardando o nosso lugar. Por que eu estou falando deste casal? Porque eles ficaram muito próximos de nós. Eles queriam estar com a gente, porque volta e meia surgia uma risada, uma gargalhada, e a minha gargalhada é muito discreta. Então eles queriam estar com a gente. E aí a Cláudia falou assim para mim, nós temos que decidir se nós vamos continuar, ficar perto deles, ou se nós vamos
andar mais rápido ou deixar eles andarem mais rápido para se afastar de nós. Porque se nós decidirmos que nós vamos ficar perto deles, nós temos que falar de Jesus para eles. No decorrer dessa trilha. Ou na ida ou na volta, nós temos que ter essa preocupação de dar essa parada para orar por eles, para falar de Jesus para eles. Porque isso, gente, é algo que se nós não colocarmos na nossa agenda, se nós não vermos a oportunidade e procurar aproveitar a oportunidade, nós não fazemos. Nós não fazemos. E eu gostei muito desse alerta da Cláudia. Eu gostei muito. Isso é você ser intencional na conquista da perfeição. Porque se você for ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus não perdia tempo. Jesus mudava até a sua trajetória para se encontrar com alguém. Então, quem são as pessoas que eu e você temos colocado na agenda como os nossos alvos de evangelismo? Qual é, ou quantas pessoas tem na sua lista de salvação? Você já fez a sua lista de salvação? Você está orando para essas pessoas? Lembre-se que você tem que orar e dar passos para se aproximar dessas pessoas. Lembra disso? Porque até chegar o momento é o momento que você vai abrir a sua boca e compartilhar de Jesus com elas. Então seja intencional na conquista da perfeição em Cristo Jesus. Jesus fala para Deus, para o Pai, em João 17:4, o seguinte: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Assim como Deus deu a Jesus uma obra para realizar, cada um de nós temos uma obra para realizar, gente. E essa obra que nós temos, que eu e você temos para realizar, envolve pessoas, envolve salvação de pessoas, envolve discipulado. Se a sua vida não está envolvida de forma intencional com esse aspecto, refaça a sua agenda. Porque a sua agenda não está de acordo com a agenda do céu. Pensa nisso. Uma outra coisa importante que Paulo fala aqui, nessa nossa caminhada para o alvo, ele vai dizer aqui, em Filipenses 3, ele vai dizer assim, falando sobre essa questão da conquista da perfeição. Vou ler de novo o texto, para vocês poderem lembrar. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fala comigo assim: esquecer para avançar. Você não avança se você não esquecer. Você não avança se você não esquecer as suas frustrações. Se você não esquecer as suas perdas. Se você não esquecer as suas mágoas. Se você não esquecer aquilo que não deu certo. Você entende isso? Você não avança. Se eu estou preso numa mágoa, eu não consigo avançar, porque eu estou carregando aquela pessoa o tempo todo comigo, numa frustração, num cansaço. Vou voltar à trilha. Teve um momento da trilha que eu estava simplesmente exausto. Os meus companheiros de trilha, Cláudia Elisa, Rodrigo, Evangelista, são pessoas
de um condicionamento físico fantástico, que não é o meu caso. Então, tem uma hora que essas criaturas andavam rápido, vamos lá, hóstia, vamos lá, hóstia. Eu falei, gente, vão em frente, porque eu não estou aguentando mais. Suava horrores, um cansaço horroroso. Eu falei, gente, eu não vou aguentar, vocês vão e eu fico aqui para trás. Aí o evangelista falou assim, o senhor quer que eu te empurre? Eu falei, que isso? Não, eu empurro o senhor, eu empurro o senhor. Gente, ele colocou a mão no meio da minha costa e foi me empurrando. E aí eu assim, fui embora. Ele foi me empurrando até um certo ponto, né? Chegou uma hora que eu falei assim, preciso descansar, e descansei um pouquinho. E aí ficaram me esperando um pouquinho, ele comigo. Cheguei, porque assim, naquele momento, eu tinha que pensar no alvo, que era chegar no Cristo Redentor. Eu tinha que esquecer o meu cansaço, a minha exaustão. E é interessante, fala comigo assim, a conquista traz satisfação. Porque quando eu cheguei no Cristo, quando nós chegamos no Cristo, eu era uma outra pessoa, gente. Eu me impressionei com a descida, como eu andei rápido, como eu desci rápido. Eu era uma outra pessoa, porque o fato de chegar ao final, o fato de chegar lá, me trouxe satisfação. Me trouxe satisfação. Então, para que você possa avançar, você precisa esquecer o seu cansaço. Isso quer dizer então que eu não posso ter um dia para descansar? Tenha, querido, você precisa, eu preciso. Eu sou sabatista, meu dia é sábado. O meu dia é sábado. E é interessante que trilha me dá uma adrenalina, que eu conversando com a Ana, eu falei para ela assim, se eu pudesse eu fazia uma trilha diária, ou pelo menos 3 trilhas na semana, porque me dá um gás, me dá uma satisfação. Então não estou dizendo que você não deve ter na sua agenda descanso, mas eu estou dizendo para você que você e eu não alcançamos o que queremos conquistar se nós não esquecermos, porque assim, nós vivemos às vezes, os mais maduros aqui, onde concordar comigo, uma geração cansada. Aí você vai descobrir porque está cansado, fica até assistindo na internet, vendo Netflix, vendo não sei o que lá, tem que ficar cansado, jogando tem que ficar cansado. Mas é uma geração cansada, tudo é motivo de cansaço. Estou exausto, estou isso, aquilo, outro. Então eu quero que você pense, o que você precisa esquecer para avançar? Para eu avançar na trilha, eu tive que esquecer a minha exaustão, mas eu tive pessoas para me motivar. Na trilha que nós estamos caminhando para conquistar a perfeição, nós precisamos de pessoas que nos motivem, que nos inspire, que seja o nosso referencial. Gente, sabe que eu gosto de fazer trilha também? Porque você conhece pessoas. Tinha um senhor, que eu acho que aquele homem tinha perto de 70 anos. Mas aquele homem chegou uma hora assim, falei, gente, esse homem vai chegar lá e eu não vou chegar. O homem andava tão rápido, e com aquele suporte como se fosse, eu não sei como é que chama que o pessoal tem, parece como é que nome, gente? Me ajudem. Mas é uma bengala própria, né, para trilha, aquela coisa toda, e aquele homem andando aquilo lá, rápido, não sei o que lá, que o mal que nós estávamos perdidos, nós perguntamos mais informações para ele, não, é por aqui mesmo, continue por aqui, não sei o que lá. Um senhor idoso, mas firme.
Então, não importa em que momento, em que estação você está da vida, mas você pode avançar mais todos os dias. Posso ouvir o seu amém? Você pode avançar mais todos os dias. E é interessante que esquecer para avançar é igual a maturidade. Só quem tem maturidade é que se comporta dessa maneira. E eu não estou inventando isso. Paulo diz isso. Porque ele diz assim, coloca nesse ponto, João. Ele diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Esse modo de pensar, de esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, esse modo de pensar é um modo de pessoas maduras. Porque nós ficamos presos em muita coisa do passado. E é interessante, para você andar mais rápido, você olha para frente. Quando você dirige um carro, você olha para frente. O retrovisor é só para você ter um referencial de quem está atrás de você, se tem algum carro que vai impedir você de fazer alguma manobra, mas você está olhando para frente, você não dirige olhando para trás. Alguns de nós dirigimos as nossas vidas olhando para trás. E aí, gente, não chega a lugar nenhum. Porque o meu foco não está sendo o avançar. O meu foco continua sendo o que ficou para trás. Por isso que o apóstolo Paulo diz: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E ele continua: e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Ou seja, se vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, se vocês não pensam da forma como eu penso, que Deus revele a vocês. Quando eu me converti, e isso é uma coisa muito própria do novo convertido, eu fiquei muito, como eu tive luz em relação a algumas coisas da vida, de Deus, das verdades de Deus, então eu não tinha muita paciência com algumas coisas. Porque para mim as coisas estavam tão claras, e para outras pessoas não estavam. E aí eu frequentei uma igreja que não cria numa ação do Espírito Santo, nos dons espirituais para os nossos dias. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive uma experiência de visões, de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, e a igreja que eu frequentava nessa época não cria. E eu, muito impaciente, falei da minha impaciência com um homem de Deus, falei assim: poxa, não é possível, está na Bíblia. Ele falou: mostra, a luz que você tem hoje, eles vão ter amanhã, tenha paciência. Então, quando Paulo fala assim, que se vocês pensam de forma diferente, também isso Deus revelará para vocês, Paulo está dizendo assim: olha, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer luz para que vocês possam avançar como eu estou avançando. Então, meus queridos, vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pela internet, a minha oração é que Deus traga luz, é que Deus traga revelação. O que está me puxando para trás, o que está me amarrando, o que está me impedindo de avançar, o que está me impedindo de me tornar mais maduro em Deus? O que está me impedindo? Por último, Paulo termina dizendo assim: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha o que ele fala: seja como for, andemos de acordo com o que já
alcançamos. Sabe o que isso está dizendo para nós? Ande de acordo com a revelação que você já tem de Deus. Aí eu quero que você possa refletir. O que eu já conheço de Deus? Quais são as verdades de Deus que já foram reveladas a mim? O que eu já experimentei de Deus? Ele fala, ande de acordo com o que você já alcançou. Eu fico impressionado como alguns de nós regride tanto. Nós saímos do ponto daquilo que já foi nos revelado. Nós saímos do ponto daquilo que já foi experimentado em Deus. Tenho um amigo, ele foi uma das pessoas que me levou para Jesus. E ele teve Covid. E ficou durante um bom tempo no hospital. Não consigo agora lembrar. 73 dias ele ficou internado, foi entubado, ficou um bom tempo inconsciente. E ele falando para mim, que ele falou assim, eu não consigo lembrar em que momento da minha inconsciência eu tive essa experiência. Mas ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Sobrenatural. Ele falou, Washington, a minha vida passou diante dos meus olhos, desde o meu nascimento até a idade que eu estou. Para você ter uma ideia, até descobrir que ele teve uma irmã que morreu antes de nascer, ele viu isso nessa experiência que ele teve com Deus. E aí ele foi confirmar isso com a irmã dele. E ela falou assim, tivemos sim uma irmã, e falou o nome da irmã. Ele viu a menina. Ele viu a menina. Mas uma coisa que ele falou para mim, e que eu fiquei espantado, ele falou assim, todos os caminhos que eu trilhei, e foi isso que Deus me mostrou, todos os caminhos que eu trilhei, era para que eu chegasse aonde eu estou neste momento. E a grande preocupação dele era retomar os caminhos que ele conheceu em Deus, que ele experimentou em Deus novamente. Essa era a grande preocupação dele. Ele falou assim, eu quero gastar minha vida com pessoas. Eu quero servir a Deus, e eu sei que eu sirvo a Deus servindo pessoas. A vida não é significativa esqueci, gente, eu estou assim ótimo. A vida não é significativa quando nós não vivemos dessa forma. Ela só é significativa quando nós vivemos para servir pessoas. Paulo fala assim, ande de acordo com o que já alcançou. E a minha pergunta para você, crente de plantão, é, o que você já alcançou em Deus? O que você já alcançou em Deus? Ande nessa luz, ande nessas verdades, ande nesse caminho. Porque enquanto você e eu não andarmos naquilo que nós já alcançamos de Deus, nós não temos mais revelação. Deus se revela à medida que nós caminhamos nas verdades que Ele já revelou. À medida que nós caminhamos na verdade que Ele revelou, aí Ele se revela mais. Mas enquanto nós não caminharmos nas verdades que já temos conhecimento, nossa revelação dele não cresce. Nossa experiência com ele não cresce. Eu lembro de Eli e Samuel.
Quando Deus fala a primeira vez com Samuel, Samuel não conhecia a voz de Deus, mas Eli conhecia. E Eli falou: quando te chamarem de novo, você vai responder: Senhor, pode falar, que eu estou ouvindo. Por que eu estou falando isso? Existem momentos, a nossa vida cristã pede, exige que nós tenhamos mentores, que nós tenhamos discipuladores, que possam dar para nós, ou contribuir, para que nós tenhamos mais maturidade em Deus. Depois daquele dia, Samuel nunca mais precisou de Eli para discernir a voz de Deus. Nunca mais. Então, quem são as pessoas que você tem e que podem ajudar você a discernir a voz de Deus? A discernir os caminhos que Deus quer que você trilhe neste momento. Pensa nisso. Para prosseguir para o alvo, nós precisamos ser intencional na conquista da perfeição. Nós precisamos esquecer para avançar. E lembre-se, quem faz isso revela maturidade. E nós precisamos andar de acordo com o que já alcançamos. Fique de pé no seu lugar. Você que está conosco, se você também puder ficar de pé para esse momento de ministração, seria muito bom. Quero que você ponha a mão no seu coração. Quero que você pense se você tem sido intencional na sua busca da conquista da perfeição. Se o seu nível de maturidade tem crescido. Se você é alguém que tem feito ou vivido dessa forma, esquecido para poder avançar. E se você é alguém que anda de acordo com o que você já alcançou, se não está andando, o que está impedindo você de caminhar na luz que você já tem hoje? Conversa com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor, Espírito Santo, é aquele que traz luz sobre as nossas vidas, que traz revelação das verdades de Deus. O Senhor também é aquele que quebra o jugo. E eu quero rogar ao Senhor, Pai, que todo jugo que está sobre as nossas vidas e que tem nos impedido de andar de acordo com o que nós já alcançamos, que tem nos impedido, Senhor, de crescermos, de amadurecermos em Ti, que o Senhor esteja quebrando, Senhor, frustrações, mágoas, amargura, ressentimento, perdas que ainda não foram consoladas. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador. O Senhor é o Consolador, Espírito Santo. Ministra sobre nós. Ministra sobre nós. Ministra sobre nós. Nos libera. Nos torna livres. Livres para avançar. Livres para conquistar. Livres para sermos maiores amanhã do que somos hoje em Ti. Livres, Pai, livres, livres, livres. Oh, Senhor, o Senhor não quer que nenhum de nós esteja preso em nenhuma corrente. Toda corrente caia por terra em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça.
todo aprisionamento na mente, Pai, todo sofisma, toda fortaleza mental, que caia por terra em nome de Jesus. Leva os pensamentos, Pai, cativo à tua obediência, Senhor. Cativo à tua obediência. No nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Ministra sobre as emoções, ó Pai. Ministra sobre as emoções. Ministra sobre as emoções. Oh Deus, que haja paz. Que haja paz, ó Deus. Que haja cura. Toda angústia seja visitada por Ti, ó Pai. Oh Deus, que haja paz, que haja paz, que haja paz, Senhor. Que haja paz, que haja paz. Rogamos assim, pela ação do Senhor. Rogamos assim, pela ação do Senhor, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Posso ouvir o seu amém? Fala assim: prossigo para o alvo. Fala para o seu irmão do seu lado: prossiga para o alvo. Vamos avançar. Vamos avançar.